Boa noite, povo de Deus, a paz. Que Deus abençoe todos vocês nessa noite de sexta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, noite de libertação, oração forte de quebra de maldição, a oração para Deus virar a sua vida de forma positiva no nome do Senhor Jesus. Amém? Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Estou vendo muita gente aqui também na vídeo. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração. Boa noite para você que está comigo através do YouTube. Nós vamos começar a nossa sala de oração dessa sexta-feira. Nós vamos começar o nosso culto online. Como eu sempre digo, eu não convido você para assistir, mas para participar. E participar com a sua fé, orando, clamando, ouvindo a palavra. Porque todas as vezes que nós participamos na presença de Deus, com a nossa fé em ação, com a nossa fé ativa, Deus ele opera, Deus entra com providência e o milagre acontece. Amém? Então nós vamos agora entrar em oração. Quem não preparou ainda o óleo, o azeite, prepara aí um pouquinho de óleo, prepara um pouquinho de azeite, porque eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite e vou fazer a unção da Santíssima Trindade, a unção de libertação pela fé. Eu vou ungir o alto da tua cabeça, vou ungir as tuas mãos, vou ungir os teus pés. A mão de Deus, o poder de Deus vai tocar em todas as áreas da tua vida para trazer libertação, para te abençoar nessa noite no nome de Jesus. Amém? Tá todo mundo me ouvindo bem, povo de Deus? Hã? Dona Isabel, tá me ouvindo bem, Dona Isabel? Tá chegando bem o som aí? Seu Manuel, meu vizinho aqui de Campinas, tá chegando bem aí o som aqui em Campinas? Neuza Navarro lá no sul. A Creuza hoje não veio para o culto, não. Eu ia falar com a Creuza lá do Maranhão. Opa, Creuza tá aí, boa noite, Creuza. Paz, tá me ouvindo bem, Creuza? Tá chegando bem o som? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pessoal que tá pelo YouTube, me responde aqui no chat, por favor. Tá chegando bem o som, tá me ouvindo bem? Para a gente começar a nossa oração dessa sexta-feira. Dona Fátima Ramos está respondendo que sim, Nizane Souza está respondendo também que sim. Então, se o som está bom, nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus. Você vai fazer da sua casa, aonde você está, o seu lugar de oração, o seu santuário, o seu lugar de comunhão com Deus. O Senhor Jesus Cristo disse assim: aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar no meio delas. Nós estamos aqui nessa noite reunidos em nome de quem? Em nome de Jesus. Então ele está conosco. E se ele está conosco, é bênção, é vitória, é milagre no nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, porque é com Deus. É na presença de Deus que nós vencemos as lutas. É na presença de Deus que nós vencemos as batalhas. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, é que nesse momento, Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração e fazemos, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, esse nome que tem todo o poder, esse nome, Pai, que está acima de todos os nomes. E nesse momento de oração, meu Deus, eu apresento ao Senhor, meu Pai, a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Essa senhora, esse senhor, esse jovem, as crianças, essa pessoa, Pai, que nessa noite de libertação, nessa noite de quebra de maldição, meu Pai, ela vem para a oração
porque ela precisa, meu Pai, do Senhor. Porque ela precisa, meu Pai, do teu socorro, do teu poder, do teu Espírito, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que vem enfrentando problemas que ela não está conseguindo resolver, meu Pai. Ela já tentou, ela tem tentado, meu Deus. Mas parece, Pai, que quanto mais ela tenta, Senhor, mais as coisas pioram. São doenças, enfermidades que ela vem tratando, que ela vem gastando, meu Pai. Mas ela não tem saúde, meu Deus. São problemas familiares, meu Pai. Brigas dentro de casa. Gritos, meu Pai. É o vício acabando com tudo, meu Pai. É o vício da bebida alcoólica, o vício da droga, do cigarro, do jogo, da pornografia. São problemas financeiros, meu Pai. Essa pessoa tem trabalhado muito, Deus. Ela tem lutado muito, meu Pai. Mas todas as vezes que ela consegue dar um passo adiante, meu Pai, ela dá 10 passos para trás. Quanto mais ela se esforça, meu Deus, tentando sair desse tremedal de problema, de sofrimento, de aflição, mais ela afunda. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Eu clamo ao Senhor, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor tem a saída. Eu sei, Pai, que o Senhor tem a solução. Eu sei, meu Deus, que para o Senhor não tem problema impossível. Não tem problema que o Senhor não possa resolver. Não tem problema, Pai, que o Senhor não tenha solução. Por isso eu peço, Deus, em nome de Jesus, agora mesmo, Pai, nesta oração inicial, Senhor, estende a tua mão, Deus, e toca na vida dessa serva do Senhor que ora comigo. Estende a tua mão, Pai, e toca na vida deste servo do Senhor que clama junto comigo. O Senhor disse: clama a mim, que eu te responderei. É a tua palavra, Pai. E nós estamos aqui, meu Pai, firmados na tua palavra. Nós estamos aqui confiando na tua palavra, Pai. A tua palavra não pode falhar. A tua palavra não mente. A tua palavra é verdadeira. Então, meu Pai, que nessa noite, meu Deus, que nesses momentos, meu Pai, que nós iremos passar aqui orando, ouvindo a palavra, te buscando, aqui reunidos em oração, que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar na vida desta pessoa. A tua palavra diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor dos que confiam nele. Meu Deus, a nossa fé, a nossa confiança, Pai, está no Senhor, no Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus criador do universo. Então, meu Deus, vem trabalhar na vida do teu povo, vem curar os enfermos, meu Pai. Vem libertar os cativos, os oprimidos de espírito. Vem restaurar os lares, vem abençoar as famílias. Dá vitória, Pai. Dá vitória para o teu povo, para que o teu nome, meu Deus, seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, Deus. Eu peço isso em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, aí onde você está, faz a tua oração. Faz a tua oração. Fala com Deus aí onde você está. Conversa com Deus. Conversa com Deus agora. Não tenha medo, não tenha vergonha. Pode falar com Ele. Não fica preocupado em falar palavra bonita, não. Abre o teu coração. Conta para Ele a tua dor.
Conta para Ele a tua aflição. Pede a Ele o socorro que você necessita. O Senhor Jesus Cristo disse: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhe-á a porta. E Jesus disse: todo que pede, recebe. Então pede a Deus. Pede a Deus pela tua saúde, pede a Deus pela tua casa, pede a Deus libertação do teu filho, da tua filha, pede a Deus libertação da tua vida, pede a bênção de Deus. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, eu entrego nas mãos do Senhor esta sala de oração dessa sexta-feira. Eu entrego nas mãos do Senhor a vida de todos que aqui já estão, Senhor. Eu peço, Pai, traz, Senhor, traz, meu Deus, aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam conectar. Meu Deus, traz o teu povo nessa noite para ouvir a tua palavra, para ser ministrado, para ser liberto, para ser abençoado. Eu peço isso, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e na certeza da bênção, na certeza do milagre, na certeza, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração, mesmo sem merecermos nada. O Senhor, na infinita graça e misericórdia, o Senhor ouve a nossa oração. Nós já te agradecemos, Pai. Nós já te agradecemos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Oh, meu Deus, ouve a minha oração. ouve a minha oração. Livra-me. Livra-me, te peço, dessa minha solidão. Ninguém nesse mundo Pode me ajudar. pode me ajudar. O amor e a paz me dá. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Jesus Cristo, livra-me, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar, e o meu fardo aliviar. Abre o teu coração agora, povo de Deus, e chama. Chama por Jesus aí na tua casa. Só tu podes me ajudar. E das minhas angústias, libertar. Jesus, chama. Esse nome tem poder. Chama por esse nome. Só tu és a solução. A solução e o remédio para curar meu coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar. O meu fardo aliviar. Se você puder, levante as tuas mãos e chama por Jesus. Chama este nome que tem todo o poder. Aleluia. Só tu pode me ajudar. E das minhas angústias, libertar. Jesus,
Só tu és a solução. Só tu és a solução. E o remédio. Para curar meu coração. E o remédio para curar meu coração. Ore assim comigo, povo de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, meu Deus, todos os meus problemas nas mãos do Senhor. Meu Pai, me abençoa nessa noite. Trabalha, Senhor, na minha vida. Faz o que eu não posso fazer, Pai. Faz aquilo que não está na minha mão, que não está no meu controle. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu me entrego ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. E já te agradeço, Pai, na certeza da bênção, na certeza da vitória, na certeza do milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, toda adoração, toda exaltação seja dada ao nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Eu quero entregar para você uma palavra de Deus nessa noite. Eu quero mostrar para você testemunhos de pessoas que têm confiado de todo o coração na palavra. E por conta dessa confiança na palavra de Deus, ele tem agido e abençoado a vida dessas pessoas. Eu estava meditando, me preparando para o culto e pensando exatamente nisso. O segredo para a mão de Deus ela tocar na minha vida não é uma oração longa, não é uma oração bonita, não. É a minha confiança na palavra dele. E essa confiança, principalmente nos momentos difíceis. Porque você há de concordar comigo que confiar, quando tudo está dando certo, quando não tem problema, quando tudo está correndo às mil maravilhas, que segredo que tem? Tá tudo dando certo para mim, é muito fácil. É muito fácil eu dizer, mas eu confio muito em Deus, eu acredito muito em Deus. A verdadeira confiança em Deus é vista exatamente na luta, na hora da pressão da vida, na hora que o inimigo se levanta, na hora da injustiça, na hora que vem os problemas e que você fica impotente sem saber o que fazer, sem ter o que fazer. A verdadeira confiança vem exatamente nessa hora. E se nessa hora eu confiar de todo o meu coração na palavra de Deus, não é confiar no homem, não. É confiar na palavra de Deus. Quando eu confio de todo o meu coração, você pode ter certeza, o poder de Deus vai vir aí na tua vida.
Mas, bispo, como vai ser? As coisas de Deus é mistério. Hã? A Bíblia diz assim: assim como nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, hã? Assim também a gente não sabe as coisas de Deus. Eu só tenho que crer. Eu não tenho que ficar preocupado. Mas como é que Deus vai me abençoar? Como é que eu vou receber? Como é que vai resolver? Não, eu só tenho que crer. E crer sem ver. Porque nesse mundo, a pessoa diz assim: eu só acredito vendo. Essa fé não tem nada a ver com Deus. No mundo, é ver para crer. No reino de Deus, é crer para ver. Primeiro você crê de todo o coração. Primeiro você crê na palavra de todo o teu coração. E quando você crê, Jesus disse assim: se tu creres, aí tu verás a glória de Deus. Amém? Bispo, eu quero a glória de Deus na minha vida. Então confia na palavra dele de coração. Se você tem uma Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46. João 4, 46. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, pega aí a sua Bíblia para você acompanhar a palavra. A palavra, o momento da palavra, é o momento mais importante da sala de oração. É o momento mais importante do culto. Porque é na palavra de Deus que vai nascer no meu coração a fé que eu preciso. É na palavra de Deus que eu vou receber direção. É na palavra de Deus que eu vou receber a orientação que eu preciso para a minha vida. Por isso, o momento da palavra é o mais importante do culto. Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 4, perdão, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 46. Vamos meditar aqui na palavra e depois nós vamos ouvir o testemunho e eu vou fazer a libertação. O texto vai dizer assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Amém? O primeiro milagre que Jesus fez, quando Jesus começou o seu ministério terreno, foi em Caná da Galileia. Diz a palavra de Deus que ali em Caná da Galileia, Jesus transformou a água em vinho. Para muitas pessoas, esse milagre não é importante. Mas Jesus estava mostrando nesse primeiro milagre o seguinte. Jesus estava mostrando o seguinte: se você crê na minha palavra, eu transformo a tua vida da água para o vinho. Se você confiar na minha palavra, se você der ouvidos à minha palavra, eu mudo a tua vida da água para o vinho. E diz aqui o texto que Jesus foi outra vez para Caná da Galileia. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. A Bíblia diz que o filho do oficial estava doente, estava enfermo, e esse homem foi até o Senhor Jesus Cristo
pedindo a cura do seu filho, rogando que Jesus fosse até a sua casa para curar o seu filho. Que não estava apenas doente, não era uma simples doença. A Bíblia diz que ele estava doente de morte. Ou seja, o problema daquele rapaz, ou daquele filho, ou daquele menino, a Bíblia não fala de idade, era um problema aos olhos humanos impossível. A Bíblia diz que era enfermidade de morte. E eu imagino que aquele pai havia buscado de outras formas, de outras maneiras, resolver aquele problema, a saúde do filho, a cura do filho, e não conseguiu. Porque o impossível, quem faz é Deus. O homem pode ter muito conhecimento, o homem pode ter muita sabedoria, mas o homem vai fazer somente aquilo que é o quê? Possível. O médico, ele vai fazer aquilo que é possível. O advogado vai fazer aquilo que é possível. O juiz vai fazer aquilo que é possível. Mas o nosso Deus é Deus dos impossíveis. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a condição não pode resolver, aquilo que não pode ser resolvido nesse mundo, Deus ele tem a solução. Esse pai, tendo o filho doente de morte, enfermidade para a morte, a Bíblia diz que ele rogou ao Senhor Jesus. Aí o texto sagrado no versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. O homem queria que Jesus fosse até a casa dele. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi à casa daquele homem. O Senhor Jesus entregou para aquele homem a palavra. Você lembra que eu comecei dizendo que a palavra é o mais importante? Aquelas pessoas que têm confiado na palavra, elas vencem. E confiar na palavra de Deus não significa ausência de problema. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, bispo, então se eu confiar na palavra de Deus, eu não vou ter problema. Não, não é isso. Confiar na palavra de Deus não é ausência de problema. Confiar na palavra de Deus significa que no problema, na luta, o poder de Deus vai estar trabalhando na tua vida. Porque você está confiando de todo o teu coração na palavra de Deus. O homem disse: Senhor, vamos lá em casa. Desce lá na minha casa antes que o meu filho morra. Aí o versículo 50, Jesus disse assim, essa letrinha em vermelho é Jesus falando. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho está vivo. Teu filho vive. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo entregou para aquele homem a palavra dele. O Senhor Jesus Cristo entregou para aquele homem a palavra dele. Pode ir. O teu filho está vivo. O teu filho vive. Em outras palavras, não tem doença. Não tem enfermidade. Não tem morte. O teu filho vive. E aquele homem, ele creu de todo o coração. Porque se ele não cresce de todo o coração, ele ia continuar ali e dizer: não, Senhor, não, isso não basta, não. Só tem que ir lá na minha casa. Aquele homem recebeu a palavra de Deus e diz assim o texto sagrado: o homem creu na palavra de Jesus
e partiu. Está aí o segredo da tua vitória. Creia nessa palavra. E não adianta você crer só aqui no culto, não. Porque crer aqui no culto é fácil, é mole. O ambiente é de fé, é palavra, é oração, é louvor. Você precisa crer principalmente na hora que tu estiver lá da frente da batalha. Na hora que Satanás estiver se levantando dentro de casa, usando a tua filha, usando teu filho. Na hora que vier a pressão da vida, na hora que vier a injustiça, é aí que você precisa crer. Quando você vem para o culto, você está recebendo a bênção espiritual. Agora, é você crer nessa bênção e ir. A Bíblia diz que o homem creu na palavra de Deus e foi com aquela certeza. Aquele homem que estava desesperado. Aquele homem que estava dizendo, pai, meu filho está morrendo. Jesus disse, vai, porque o teu filho vive. Então, partiu ele, porque ele creu na palavra. Já ele descia, quando os seus servos vieram-lhe ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse, teu filho vive. E o texto termina dizendo assim, e creu ele e toda a sua casa. Olha só, gente, quando você é da fé, quando você confia de todo o teu coração no poder de Deus, na palavra de Deus, Deus ele vai trabalhar, Deus vai entrar com providência, o milagre vai acontecer, a resposta vai chegar, o impossível vai se tornar possível. E sabe o que mais? Por causa do teu milagre, a tua família vai ver Jesus na tua vida. Uma coisa é você falar de Jesus. Outra coisa é você mostrar Jesus. Às vezes, você está muito preocupado em falar para o teu familiar de Jesus. Não fala nada. Ora e deixa ele ver Jesus na tua vida. Deixa ele ver Jesus através da tua fé. Aquele homem creu na palavra do Senhor Jesus. Quando ele chegou em casa, ou antes de chegar em casa, já chegou a notícia, ó, teu filho está vivo. Que hora que ele ficou melhor? Ó, tal hora a febre foi embora. Foi a hora que Jesus entregou a palavra e ele creu de todo o coração. O mesmo Deus que operou na vida desse homem, é o Deus em cuja presença nós estamos nessa noite. O mesmo Deus que deu a vitória para este homem, é o mesmo Deus que nós estamos invocando nessa noite. E se você crê no teu coração, minha irmã, meu irmão, a mão de Deus, o poder de Deus vai tocar na tua vida. A doença vai sair, a enfermidade vai sair, a bruxaria vai sair, a inveja vai sair, o olho grande vai sair, porque a palavra de Deus é maior do que tudo. Amém? Se você crê nessa palavra, toma posse no teu coração, que essa noite é noite de bênção, é noite do poder de Deus na tua vida. O homem creu na palavra de Deus e o milagre aconteceu. Se você crê nessa noite na palavra desse Deus, o milagre vai acontecer na tua vida. Eu quero colocar para você 2 testemunhos e depois nós vamos orar, depois nós vamos falar com Deus. Se você ainda não preparou o óleo, bispo, eu não sabia não, prepare um pouquinho de óleo, ou então um pouquinho de azeite. Eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite pela minha fé. Em nome de Jesus eu vou ungir o alto da tua cabeça. Eu vou ungir as tuas mãos, vou ungir os teus pés e vou fazer a oração forte. Vou fazer a oração em nome de Jesus Cristo. E todo mal vai sair. Todo mal vai bater em retirada no nome de Jesus. Amém? Vou colocar para você um testemunho lá do Piauí e outro testemunho lá de Brasília, no Distrito Federal. De pessoas que estão participando, que estão perseverando, que estão crendo na palavra.
E quando eu creio na palavra, então tem resposta, tem milagre. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Depois do testemunho, nós vamos orar, nós vamos fazer a libertação no nome de Jesus. Ouça aí agora esses 2 testemunhos e eu já volto para a gente fazer a oração. Bom dia, bispo. A paz. Aqui é Islândia Nascimento, Teresina, no Piauí. Bispo, como eu tinha lhe falado, eu estava com uma dificuldade muito grande de arrumar emprego. Nem o rubico não estava aparecendo. E eu pedi para o senhor orar no meu currículo. Comecei a assistir a sala de oração, assistir às orações de 6 horas, de 12 horas. E quando foi ontem, eu fui fazer um teste e acabei sendo chamada, graças a Deus. Amém. Eu vou começar a trabalhar hoje. Glória a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus e depois ao Senhor, que faz com que a gente nunca perca a esperança, sempre esteja orando, para que Deus venha nos abençoar. Muito obrigada, pastor. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Islândia Teresina. Boa tarde, Bispo Marcos. Eu sou Maria Campos, sou aqui de Brasília, e eu sofri uma dor de ouvido muito forte, e essa dor de ouvido eu não estava ouvindo mais, assim, a oração do Senhor, e eu vi assim muito longe, sabe? Não estava escutando direito. Aí, mas graças a Deus eu colocava a água, e a água depois eu passava no ouvido, né? Bebia, passava na cabeça, e Deus me ajudou. Bispo Marcos, já tem uns 3 dias, graças a Deus, que eu estou escutando direitinho. Glória Ontem a Deus. eu assisti a oração na sala, né? Online, e culto, e já estou ouvindo, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus, agradeço o Senhor, as orações que o Senhor faz, é muito abençoado. Eu estou muito abençoada, graças a Deus, que eu estou ouvindo. E eu louvo a Deus por Glória essas a Deus. orações que o Senhor faz e a vida do Senhor. Que Deus abençoe muito o Senhor e a família do Senhor. Amém, Maria. Que Deus abençoe também muito, muito você e a sua família. Amém, igreja? Glória a Deus. Tá aí 2 testemunhos de pessoas que estão perseverando, estão crendo na palavra. Porque o milagre não é a obra do acaso. O milagre, ele é o resultado da confiança na palavra de quem? De Deus. Nós vamos fazer a oração agora, e se você crê nessa palavra, no momento que eu estiver orando, a mão de Deus, o poder de Deus vai tocar na tua saúde. E se tem doença, se tem enfermidade, vai sair. A mão de Deus vai tocar aí na tua casa, ainda que você não veja, porque é espiritual. Vai tocar no teu filho, vai tocar na tua filha, o mal vai sair dela. O mal vai sair dele, vai ter libertação. A mão de Deus vai tocar no teu caminho. E tudo aquilo que está trancando, está travando, está fechando a porta, vai para o inferno, vai bater em retirada. A porta vai abrir no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem aí o óleo, tem o azeite, segura aí o vidrinho com óleo, a garrafinha com azeite, apresenta para Deus. Eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite, vou fazer a unção e nós vamos orar forte em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, o óleo, eu apresento o azeite, meu Pai. O que eu tenho aqui comigo, mas principalmente o que essa pessoa apresenta aí em casa, meu Pai. Senhor, o Senhor disse na tua palavra que tudo que eu pedi na oração, crendo eu vou receber. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, consagre esse azeite, consagre esse óleo, Pai. Que não seja mais um simples azeite, que não seja mais um simples óleo, meu Pai, mas que seja a tua mão,
que seja o teu poder, que seja, meu Pai, a unção do Espírito Santo. E no momento, Pai, que eu colocar esse óleo pela fé na cabeça, nas mãos e nos pés desta pessoa, Pai, que o poder do Senhor venha tocar todas as áreas da vida dela. E aonde tem maldição, aonde tem bruxaria, aonde tem olho grande, aonde tem males espirituais, meu Pai, todos eles vão cair por terra. Todos eles vão cair por terra. Consagra, Pai. Consagra com teu poder e com teu Espírito. Eu te peço, meu Deus, e agradeço em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Eu vou ungir agora pela fé o alto da tua cabeça, as tuas mãos e os teus pés. E nós vamos orar em nome de Jesus. Pela minha fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça com unção de libertação. Você que tem o óleo, tem o azeite, coloca no alto da tua cabeça. Receba unção de libertação em nome de Jesus. Apresenta aí as suas mãos. Pela fé, eu unjo as tuas mãos com unção de libertação. Passa o óleo, passa o azeite nas tuas mãos, passa as mãos assim uma na outra. Pela minha fé, eu unjo agora os seus pés com unção de libertação. Coloca o azeite aí no teu pé direito. Unge agora aí o esquerdo agora, em nome de Jesus. Se você tem peça de roupa, se você tem fotografia de familiares, unge aí no nome do Senhor Jesus. Você que está aí com a garrafa com água, se você quiser, coloca até uma gotinha do azeite nessa água que você vai beber depois, vai ser remédio no nome de Jesus. Quem tem peça de roupa, unge. Você que tem fotografias da família, unge em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora fazer a oração forte de libertação. Eu vou pedir para você, por favor, que você permaneça sentada, sentado. Eu vou fazer uma oração muito forte. E se tem macumba, se tem bruxaria, se tem demônios, se tem espíritos malignos, eles vão cair por terra. Amém? Eu já ordeno desde já que os demônios vão sair sem manifestar. Não precisa ficar com medo, não, mas fica sentado, porque pode acontecer que na hora da oração você sinta o teu corpo pesado, você sinta tonteira, sinta ânsia de vômito, sinta arrepio. Isso são sintomas que tem espíritos malignos no teu corpo. Então, quando a gente começa a orar forte, eles ficam agitados, mas para sair. E eles vão sair no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus, e nós vamos fazer a oração forte de libertação espiritual, a oração de quebra de maldição. Se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar forte agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, está escrito na tua palavra que o Senhor veio a este mundo a desfazer as obras do diabo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, como homem de Deus, como servo do Senhor, eu me levanto agora contra Satanás e todos os demônios. Eu me levanto agora contra todo mal espiritual no corpo desta pessoa.
na casa dela, nos caminhos dela. Eu me levanto agora contra todo mal espiritual na vida desta pessoa e eu ordeno em o nome de Jesus, sem manifestar, sai da vida dela agora. Sem manifestar, eu disse sem manifestar, solta o corpo dela. Você que está aí no corpo dela, você que está na mente dela, você que está no emocional dela, você que foi pago, você que foi mandado para colocar doença, colocar enfermidade, você que foi pago para colocar perturbação mental nela, você que foi pago para separar o casal, para trazer confusão dentro dessa casa, para acabar com essa família, você que foi pago para fazer essa pessoa perder tudo, para amarrar a vida dela, para trancar a vida dela, para trancar os caminhos dela, eu te mando, comece a sair daí em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, você que numa sexta-feira como essa, você foi pago lá na encruzilhada, fizeram um trabalho lá na encruzilhada, fizeram um trabalho lá na encruzilhada com uma galinha preta, com cachaça, com velas brancas, velas pretas, velas vermelhas, fizeram um trabalho com um aguidá com farofa, com agulhas, fizeram um trabalho com bebidas caras, e você entrou no corpo desta pessoa, você entrou na vida dela, você entrou na casa dela, mas hoje é o dia da tua derrota, Satanás, hoje é o dia da tua derrota, sai da vida dela agora, sai do corpo dela agora. Você que ganhou um trabalho, ganhou uma oferenda lá no cemitério, e nesse trabalho estava o nome dessa mulher, estava o nome desse homem, nesse trabalho estava uma fotografia desta pessoa, estava uma peça íntima dela, uma peça íntima dele, estava um fio de cabelo desta pessoa, e você entrou na vida dela, entrou no corpo dela. Há muito tempo essa pessoa está tendo problema para dormir, espírito da insônia, espírito que coloca insônia, e quando ela chega a dormir, ela tem pesadelos horríveis, ela tem pesadelos com mortos, ela tem pesadelos com sangue, com animais, com rituais. É você que está aí na casa dela, é você que está no corpo dela, espírito maligno que coloca o nervosismo, espírito maligno da dor de cabeça constante, espírito maligno que coloca o pensamento suicida, espírito maligno que faz essa pessoa ver coisa dentro de casa quando não tem nada. Você que faz ela ver vozes, ela ouvir vozes, ela vê vultos dentro de casa, vai saindo daí agora, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, envia, Senhor, do teu poder, meu Pai, envia fogo do Espírito Santo agora, e vai tocando na vida dessa mulher, vai tocando na vida desse homem, vai entrando agora, Pai, do alto da cabeça até os pés, meu Pai, vai entrando no emocional, vai entrando nos pensamentos, e toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, todo ataque de inveja, todo ataque de olho grande, todo mal, meu Deus, lançado, todo mal proferido, todo mal praguejado sobre a vida desta pessoa, meu Deus, vai queimando, 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 queimando. Solta o corpo dela, você que está no corpo dela em forma de um câncer, em forma de um tumor, em forma da leucemia, você que está no corpo dela em forma de uma enfermidade, espírito da doença, espírito da enfermidade, sai desse corpo agora, espírito da dor, essa pessoa há muito tempo, ela sente dores horríveis, ela toma calmante, ela toma tranquilizante, ela toma analgésico, ela toma morfina e não resolve, porque é você, espírito da enfermidade, que está no corpo dela. Eu te mando, eu te ordeno, sai daí agora em nome de Jesus Cristo. Ó poderoso Deus, vai passando com o teu poder também na casa dela, vai passando, Senhor, nos quatro cantos da casa dela, aí no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, no quintal, e aonde o mal, meu Deus, estiver escondido, aonde o mal estiver lançado, aonde o mal estiver enterrado, ele é quebrado agora. Sai da casa desta pessoa,
espírito maligno da separação, o demônio que foi mandado para acabar com o casamento, o espírito que foi pago para tirar o marido de casa, para tirar a mulher de casa, para esfriar o casal, em nome de Jesus, espírito da briga, do ciúme, da traição, da separação, a tua força é quebrada, sai da vida desse casal, sai de cima da cama, sai desse casamento, agora vai saindo todo mal, meu Deus, vai tocando, meu Pai, pela minha fé, em cada familiar, meu Deus, toca na filha, toca no filho, aonde ela tiver, aonde ele tiver, meu Deus, vai arrancando todo mal, vai arrancando, meu Pai, o espírito da confusão dentro dessa casa, o espírito maligno, meu Pai, que causa o vício da bebida alcoólica, o espírito maligno do vício do crack, da maconha, da cocaína, sai daí agora. Sai dessa casa agora, sai dessa família agora, sai dos caminhos desta pessoa. Você que está no trabalho dele, no trabalho dela, está no comércio, está tudo amarrado, está tudo travado, tudo que essa pessoa faz dá errado, tudo que ela tenta fazer dá errado, porque ela foi jurada, alguém jurou para ela e disse para ela, você vai ficar na miséria, você vai perder tudo, e de lá para cá, meu Deus, a vida dela está descendo financeiramente ladeira abaixo, mas em nome de Jesus, essa maldição é quebrada, essa corrente do inferno é quebrada, esse bloqueio espiritual, essa trava negativa, essa trava maligna, sai do corpo dela, sai da casa dela, sai do caminho dela, sai da vida dela, vai saindo todo mal agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore assim comigo, povo de Deus, meu Deus, ora com mais fé, meu Deus, eu não aceito o mal no meu corpo, eu não aceito o mal dentro da minha casa, nos meus caminhos, no meu emocional. Diga assim comigo, Senhor Jesus, envie agora do teu poder e toda bruxaria, toda feitiçaria, toda inveja, todo olho grande, todo mal espiritual, diga queima, 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 queima. Vai dizendo, igreja, queima, queima, todo mal é queimado, todo mal é quebrado, toda bruxaria é quebrada, vai saindo agora do corpo dela, vai saindo aí de dentro da casa dela, vai saindo do trabalho dela, saia todo mal agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos para Deus. Levante as duas mãos para os céus, se você puder, e ore assim comigo, Senhor Jesus. Ora com mais fé, Senhor Jesus, consagra e abençoa as minhas mãos com o teu poder. Consagra e abençoa as minhas mãos com o fogo do Espírito Santo. Fica com as mãos levantadas, deixa eu abençoar as tuas mãos. Deus e Pai, abençoa essas mãos, Senhor. Consagra essas mãos, Pai. Que essas mãos sejam labaredas. Que essas mãos sejam brasas vivas. E quando esta pessoa colocar as mãos sobre o alto da cabeça, que desça fogo dos céus, e toda praga, toda maldição, seja quebrada em nome de Jesus. Eu abençoo as tuas mãos. Põe as duas mãos no alto da tua cabeça. Coloque as mãos bem na coroa da sua cabeça, bem no alto da sua cabeça. Coloque as mãos bem no alto da tua cabeça. Não diga nada. Não diga nada. Pensa somente no Deus vivo. Pensa somente no Deus do milagre. No Deus criador do universo. O poder dele toca na tua vida em forma de fogo. O poder de Deus entra da cabeça aos teus pés aí agora. O fogo do Espírito Santo entra na tua casa, no teu trabalho,
no teu emocional, e todo mal é queimado. Vai queimando, Pai. Queimando, 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 queimando. Vai quebrando a macumba, vai quebrando o feitiço, vai quebrando o mal olhado, vai quebrando a inveja, vai quebrando o olho grande, a quizila, a mandinga, tudo que foi lançado, tudo que foi jogado sobre a vida dela, sobre a família dela, é queimado, 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 queimado. Satanás, a tua força é quebrada. A tua força é quebrada, sai do corpo dela, sai da vida dela, sai da casa dela, tu vai embora agora, tu vai embora agora, maldito, tu vai embora agora. Esse corpo não te pertence, essa vida não te pertence. Bata em retirada agora, levando essa doença, levando essa aflição, levando essa dor, levando esse desespero, levando a briga, levando a traição, levando a miséria. Tu vai embora agora. Diga assim comigo, em o nome de Jesus. Mal vai sair agora do meu corpo, do meu emocional, de dentro da minha casa, do meu trabalho, da minha vida, dos meus caminhos. Diga comigo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos do alto da tua cabeça, joga fora com fé todo mal. Sai. Toda bruxaria, toda feitiçaria, toda praga, toda maldição, todo olho grande, toda inveja, em nome de Jesus Cristo, sai. Sai do teu corpo. Saia do teu casamento, saia aí de dentro da tua casa, saia dos teus caminhos, do teu trabalho, saia do teu emocional, sai e sai, saia em nome de Jesus Cristo. Respira profundo agora. Diga em nome de Jesus, não volte nunca mais. Declara, povo de Deus, em nome de Jesus, não volte nunca mais. Todo mal foi quebrado. Todo mal foi quebrado. Todas as amarras do inimigo foram quebradas. Foram despedaçadas. Receba libertação. Receba libertação. Seja livre agora no teu corpo. Tudo que estava aí no teu corpo de ruim foi embora. Tudo que estava aí na tua alma, no teu emocional, o meu Deus agora tira. O ambiente pesado aí dentro da tua casa, o clima pesado vai embora. A luz do Espírito Santo brilha. A luz do Espírito Santo brilha aí na tua casa. Seja livre. Seja livre. Seja liberta. Seja liberto de todo mal. Pai, para abençoar, o Senhor me levantou, o Senhor me ordenou. Eu estendo a minha mão, Pai, pela minha fé, eu tenho a minha mão estendida para esta serva do Senhor. Eu tenho a minha mão estendida para este servo do Senhor. E eu profetizo em nome de Jesus. Receba libertação. Seja livre. Seja livre. Seja livre de todo mal. Recebe libertação no teu corpo. Receba saúde. Recebe libertação no teu emocional.
Receba paz. Recebe libertação aí dentro da tua casa. Seja liberta desse vício da bebida, do vício do cigarro, do vício da droga. Seja liberto, seja liberta, seja livre de todo mal. Recebe libertação no teu trabalho. Tudo que estava amarrando o teu trabalho foi para o inferno, bateu em retirada. A bênção de Deus chega no teu trabalho. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Se você crê, recebe. Recebe saúde. Recebe a bênção para o teu casamento. Recebe a bênção para a tua filha, para o teu filho. Recebe a bênção para o teu trabalho. Receba a paz no teu coração. Aonde tinha tristeza, onde tinha angústia, onde tinha amargura, onde tinha vazio, onde tinha desespero, a luz de Deus brilha no teu coração. Seja abençoada, seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Eu vejo, meu Deus, pela minha fé, muitas pessoas curadas agora, Pai. Eu vejo pela fé, meu Deus, esse casamento sendo restaurado. Esse comércio, meu Deus, começando a dar certo a partir de hoje. Essa pessoa dormindo bem a partir de hoje, meu Pai. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, meu Pai, pelas bênçãos que o Senhor derramou nessa noite. Se você crê, agradece a Deus aí na tua casa. Faz uma oração de agradecimento. Não peça, agradeça. Agradeça a Deus. Agradeça. Agradeça pela tua saúde. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela tua família, pelo teu trabalho, pela tua vida financeira, pela tua paz de espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós bendizemos ao teu santo nome. Aleluia. Toda honra, toda glória pertence tão somente ao Senhor. Pai, derrama da tua presença, derrama do teu espírito, Pai. Que os céus se abram aí na casa desta pessoa e a luz do Senhor descenda. A luz do Senhor desça, meu Pai. A luz do Senhor entre, meu Deus, para iluminar, para abençoar. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo aí com você. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Ele está com você. Adore a Ele. Adore a Ele. Glorifica a Ele. Exalte ao nome dEle. A Ele toda honra. A Ele toda glória. A Ele toda adoração e toda exaltação. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Mesmo sem a gente merecer nada, o Senhor nos abençoa, Pai. O Senhor cuida de nós. Nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, Pai. Aleluia. Louvado, glorificado, bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Louve a Deus na tua casa. Se o mar se agitar e tudo escurecer, E parecer que eu não vou sobreviver, e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração se o
meu coração, sentir que é o fim. sentir que é o Eu vou fim. manter meus olhos firmes Eu no vou Senhor. manter os meus olhos firmes no Circunstâncias Senhor. não alteram Circunstâncias não as alteram promessas. as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu Tudo bem. contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, Céus e terra vão passar, mas mas o meu Deus não falhará. O amor Seu amor brilhará. Aleluia. brilhará Sempre cuidará e de mim. sempre cuidará de mim. Canta agora, nada temerei. Nada temerei. Sei que eu não estou Sei que sozinho. não estou sozinho. Todo-Poderoso Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o Sua mar. voz acalma o mar. Faz milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso Posso crer crer e descansar. e descansar em Deus. Louve a Deus aí na sua casa. Nada temerei. Deus, ele habita no meio dos louvores. Sei que não estou Aleluia. sozinho. O Todo-Poderoso É o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Faz milagres. Faz milagre acontecer. Eu posso crer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Pode adorar a Deus. Se o mar se agitar E tudo escurecer. E parecer que eu não vou sobreviver. Coração, Se o meu coração sentir que é o fim. sentir que é o fim, Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Meus olhos Firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram. as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Tudo contribui Para o meu bem. Céus e terra. Céus e terra vão Passar, mas o meu Deus não falhará. Meu amor Seu amor brilhará. brilhará E sempre cuidará. E sempre cuidará. Canta com fé, louva com fé. Declara agora para o inferno ouvir, nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz Sua voz acalma o mar. faz milagres. Aleluia. Aleluia. Posso crer E descansar. em Deus. Mais uma vez. Nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. O Senhor está conosco, Pai. O Senhor está conosco, Deus. É o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Oh, glória a Deus. Eu posso crer e descansar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja o Senhor, Pai. Aleluia. Calma o teu coração. Aquieta o teu coração. Confia. O Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, é o que está com você aí nessa noite. É o que te abençoa nessa noite. Fique em paz. Fique em paz. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não.
aquele que nunca perdeu batalha, o general, o todo-poderoso, é o que te guarda, é o que te guia, é o que te protege, é o que te abençoa. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado, magnificado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Pai. Aplauda Jesus Cristo se você puder. Toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação seja dada ao nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Olha aqui para mim, igreja. Olha aqui para mim. Eu vou falar só para quem crê. Olha aqui para mim. O meu Deus tocou na tua vida. Se você crê, então abra a tua boca e declare a tua vitória. Não declara o teu problema, não declara a tua vitória. Declara a tua saúde, declara a restauração do teu casamento, declara a tua prosperidade, declara a paz dentro da tua casa, declare a tua vitória. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Ele tocou na tua vida, Ele te abençoa. Se você crê, você vai abrir a tua boca depois dessa oração, não é para declarar derrota, mas para declarar a tua bênção. Para declarar a tua bênção. A tua bênção. A bênção de Deus está na tua vida. Em nome de Jesus. Quem crê, bispo, eu creio. Então recebe em nome de Jesus. Fique em paz. Ei! Calma teu coração. Aquele que está contigo, ele nunca perdeu batalha. Não vai ser a tua que ele vai perder. Fique em paz. Seca essa lágrima. Se tu chorar, é pela presença de Deus. Deus, ele está com você. A bênção de Deus está sobre a tua vida. E se você crê, tu vai ver resultado dessa oração de hoje. Hein, Romário? Tu vai dar testemunho dessa oração de hoje, se você crer. Eu tenho certeza. A Bíblia vai dizer, em Cristo, a nossa fé não é em vão. Eu imagino que você não está aqui por acaso. Bispo, eu estou aqui com toda a minha fé. Eu estou aqui de todo o meu coração. Então, só creia que Deus te abençoou. Amém, Neuza? Só creia que Deus te abençoou. Jesus disse, se tu creres, então tu verás a glória de Deus. E aqueles que creem vão ver resultado dessa oração no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha para mim, por favor. Se apega com Cristo, gente. Se apega mesmo com Deus. Não se trata de religião, se trata de vida com Deus. Dá ouvidos à palavra dele. Tenha compromisso com ele. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. Você só vai ganhar. Se apega com ele. Busque a ele de todo o coração. Como eu sempre digo, a libertação não é uma oração, é um processo. Então, toda sexta-feira vem para a oração. Vem para a libertação. Eu digo uma coisa para você, se você perseverar, a tua vida vai ser como aquele lance de escada. Degrau a degrau. Degrau a degrau. Daqui a pouco você vai olhar para trás e vai dizer, puxa vida, olha de onde Deus me tirou. Olha onde que eu estava. Desesperado, sem esperança. E hoje eu estou aqui, puxa vida, cheio de fé, cheio de força. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Lembra do primeiro milagre? Transformou a água em quê? Ele estava dizendo o seguinte, ó, creia na minha palavra que eu vou fazer a mesma coisa na tua vida. Eu vou mudar da água para o vinho. Então pega firme toda sexta-feira, junto com a campanha de sexta-feira e as demais campanhas da semana, o domingo do Espírito Santo. Domingo eu vou fazer o culto presencial 8 da manhã aqui em Campinas. Você que está aqui, você mora aqui em Campinas? Você mora aqui no entorno de Campinas, nas cidades aqui?
vizinhas, vem para o culto presencial 8 horas da manhã. 8 da manhã nós vamos estar fazendo aquela oração pela família e buscando fortalecimento com a presença de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença. Bispo, eu moro em outra região, eu moro em outra cidade, em outro estado, logicamente não tem como você estar no culto presencial. Não tem problema, 8 da noite eu vou fazer o culto online na mesma fé. Vou orar muito forte pela tua casa, mas depois nós vamos para aquele estudo da palavra de Deus e a oração para o Espírito Santo te fortalecer. A tua vitória está quando você busca fortalecimento espiritual. O apóstolo Paulo diz assim, que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. A nossa batalha é espiritual, é contra principados, potestades, dominadores, contra todas as forças espirituais do inferno. Essa é a nossa luta. E você não vence batalha espiritual com a força do braço, mas com a presença de quem? De Deus. Domingo não falta no culto do fortalecimento. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer a oração agora pelo seu trabalho, quero fazer a oração pela sua vida financeira, quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Eu termino o culto, são 9h19. Eu termino o culto, você vai descansar abençoada, abençoado em nome de Jesus. Amém? Quero orar também por você que está no propósito da arca. Hoje, última noite, não vou nem falar o último dia, não. Última noite do mês de outubro. E daqui a pouco nós vamos entrar no penúltimo mês desse ano. Essa noite já está sendo abençoada. Esse mês de novembro vai ser de bênção, em nome de Jesus. Esse mês de dezembro vai ser de bênção. A Bíblia diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E foram os meses mais abençoados de Obed-Edom e da sua casa. Eu estava falando para o povo, não sei se foi no culto de quarta ou no culto de segunda, que dentro da arca tinha 3 elementos. Primeiro, as tábuas da lei, as tábuas que Moisés recebeu lá no Sinai. Estava dentro da arca. Ou seja, direção. Você precisa da direção de Deus. Amém? Dentro da arca tinha o maná. O maná foi a provisão de Deus para Israel lá no deserto. Deus não vai deixar faltar nada para você. Não vai faltar nada. Você pode estar no meio do deserto, mas no meio do deserto Deus continua sendo Deus. Não vai faltar nada. Na arca tinha o maná. E na arca tinha a vara de Arão. A Bíblia diz que a vara de Arão floresceu e deu até amêndoas, frutos. A palavra vai dizer assim, o justo florescerá como uma palmeira. Vai ter milagres, vai ter o agir de Deus na tua vida. É nessa fé, gente, que nós estamos fazendo esse propósito da arca. É nessa fé para abençoar a tua vida. Para abençoar a tua vida. Então não faça por fazer, não faça de qualquer maneira. Se você vai fazer por fazer, eu digo para você, não faça nada. Faça porque você crê que esse Deus, ele não mudou. Esse Deus que deu direção, ele vai dar direção para você. Esse Deus que trouxe provisão no deserto vai trazer provisão para você. Esse Deus dos milagres vai trazer milagres para você. É nessa fé que nós estamos orando e profetizando todos os dias. Essa noite já está sendo abençoada. O mês de novembro vai ser de saúde, de paz e de prosperidade. O mês de dezembro vai ser de saúde, de paz e prosperidade. Vão ser os 2 meses mais abençoados da nossa vida. Você crê? Sim ou não? Então eu quero orar por você que já está no propósito. Bispo, eu quero entrar no propósito da arca. Como é que eu faço? Se você é um dizimista da obra de Deus,
O dízimo, gente, o dízimo, ele não pertence à igreja A, B ou C. O dízimo é para a obra de Deus. E você deve devolver o seu dízimo aonde Deus toca o teu coração. Amém? Aonde Deus toca o teu coração. Eu convido você para você ser um dizimista dessa obra. Eu convido você para você ser uma das colunas desta obra. Porque você vai nos ajudar a ajudar mais pessoas. Você vai nos ajudar a ganhar almas. Mas você deve devolver o teu dízimo aonde Deus toca o teu coração. Se você é um dizimista, ou você quer a partir de hoje, bispo, eu quero fazer o voto do dízimo a partir de hoje. De tudo que Deus te der, você vai separar o teu dízimo. De tudo que Deus te der, a primeira coisa, você vai separar o teu dízimo e você vai semear nesse ministério no mês de novembro e no mês de dezembro. De tudo que Deus te der, você vai separar o teu dízimo e você vai abençoar esse ministério. Quando você enviar o teu dízimo, você vai pegar o comprovante, vai mandar para mim, nós vamos imprimir, nós vamos colocar dentro da arca. E esses próximos 60 dias vão ser de oração e ato profético. Todos os dias nós vamos orar e profetizar sobre a tua vida, meu Pai. Saúde, paz e prosperidade, o mover do Senhor, o sobrenatural do Senhor. Bispo, eu quero participar do propósito e eu quero semear uma oferta. Esse mês de novembro tem 30 dias. Você vai semear uma oferta de R$30. Bispo, eu posso fazer mais que R$30? Faz o que Deus colocar no teu coração. Não faz o que você quer, faz o que Deus colocou no teu coração para fazer. Aí está a tua bênção. Se a sua fé é para fazer o propósito no dízimo, você vai fazer com dízimo. Se a sua fé, se o que Deus está colocando no teu coração é para você semear uma oferta, você vai semear a oferta. Bispo, Deus colocou no meu coração, eu quero fazer o meu dízimo e eu quero semear uma oferta. Muitas pessoas estão fazendo isso. Faz conforme a tua fé. Jesus disse assim, a tua fé te salvou. É pela tua fé que Deus vai te abençoar. Amém? Eu quero orar no nome de Jesus. Apresenta as tuas mãos para Deus. Eu vou orar pelo teu trabalho, vou orar pela tua vida financeira. Você vai pedir a Deus a bênção para o teu trabalho, a bênção para a tua vida financeira. Ele vai abençoar você para você ter dízimo que apresentar, para você ter oferta que semear, para você ter para você ter para a tua casa, para a tua família, no nome do Senhor Jesus. Apresenta as suas mãos para Deus, deixa eu orar pelo teu trabalho, deixa eu orar pela tua vida financeira, e já termino o culto. E você vai descansar, abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro pela vida financeira, Pai, de todo o povo. E quando eu oro pela vida financeira, meu Deus, porque eu creio que o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor é um Deus que liberta de demônios, mas que o Senhor também é o Jeová Jirê, é o Deus da prosperidade, é o Deus da provisão. Pai, o teu povo em casa apresenta as mãos. O teu povo pede pelo trabalho, pede pela vida financeira, pede pelos projetos. Senhor, estende a tua mão, Pai. A tua mão forte, a tua mão poderosa. Aquela mão, meu Deus, que derrotou Faraó e tirou Israel do Egito. Estende a tua mão, meu Deus, e toca na vida financeira dessa pessoa. Toca no trabalho dela, toca nos caminhos dela. Toca, meu Pai, na causa, na justiça. Toca nos projetos, meu Pai. Repreende, meu Deus, agora o espírito da escassez que saia, o espírito da miséria saia, o espírito, meu Pai, da bancarrota financeira saia em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, Pai, a bênção da provisão, a bênção da prosperidade, a bênção da multiplicação venha sobre a vida desta pessoa. Abençoe essas mãos, Senhor. Onde essa pessoa colocar as mãos, meu Pai, que ela venha prosperar. Aonde ela colocar as mãos, meu Pai, que tudo venha dar certo.
e o teu nome, meu Pai, seja glorificado e exaltado. Abençoa, meu Deus, essa carteira de trabalho, esse currículo, essa carteira de dinheiro, esse cartão do banco, meu Deus. Abençoa, meu Pai, esses papéis, meu Deus, da causa na justiça. Abençoa, meu Deus, a vida financeira do teu povo. Meu Deus, eu oro pelos dizimistas desse ministério, Pai. Aqueles que o Senhor tem levantado, meu Deus, e que todos os meses tem nos ajudado. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada dizimista, de cada ofertante dessa obra. E eu peço, meu Pai, não deixa faltar para eles, não deixa, Senhor. Que eles venham ter o melhor na mesa deles, que eles venham ter o melhor na casa deles, que eles venham prover o melhor para a família deles, Pai. E que eles sejam colunas que sustentam essa obra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu estendo a minha mão para a arca. Aqui na arca, meu Deus, tem pedidos de oração. Aqui estão os nomes daqueles, meu Pai, que já estão nesta fé, que já estão neste propósito. Meu Deus, eu profetizo sobre a vida dos que já estão aqui, daqueles que estão fazendo o propósito nessa noite. Eu profetizo, meu Pai, que essa noite, essa última noite de outubro, seja de saúde, de paz e prosperidade. Eu profetizo, meu Pai, que esse mês de dezembro, que esse mês de novembro, de dezembro, seja de saúde, de paz e prosperidade. Sejam os meses mais abençoados da vida do teu povo, para honra, glória e louvor do Senhor. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. Eu vou colocar para você aqui o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai enviar o teu dízimo. Nessa chave Pix, você vai enviar a sua oferta. Bispo, eu quero enviar o meu dízimo hoje, eu tenho uma oferta para enviar hoje, eu quero enviar o meu propósito hoje. Se você tem para enviar hoje, você envia hoje, ou então quando você tiver. Amém? 11 972 25 3106. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Você vai depositar nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito nesse WhatsApp, que é o WhatsApp que você fala comigo, você vai enviar o comprovante do seu dízimo, o comprovante da sua oferta, o seu pedido de oração. Nós vamos imprimir, nós vamos colocar na arca, e nós vamos para esses últimos 60 dias desse ano, que vão ser de bênçãos, que vão ser de milagres em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Deus abençoe a tua vida, Claudinho. Essa barba branca tá bonita, né? Eita, meu Pai. Deus abençoe no nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Você vai descansar abençoado em nome de Jesus. Amanhã, sábado, 6 da manhã, eu vou estar orando. Quem puder, vem orar comigo 6 horas da manhã. Ah, bispo, eu não posso 6 da manhã. Não tem problema, ora no horário que você puder, mas não deixa de voltar amanhã para nós orarmos 6 da manhã em ponto. E no domingo, se Deus permitir, 8 da manhã aqui em Campinas, 8 da noite na sala de oração. Amém? Glória a Deus, obrigado. Para você também, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração final e nós terminamos o culto dessa sexta-feira. Você que está pelo YouTube, deixa o gostei, deixa o joinha, deixa o like. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva para você estar com a gente aqui na corrente de oração. Amém? Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico. Eu bendigo o teu santo nome, Pai. E eu agradeço ao Senhor por essa sala de oração dessa sexta-feira. Eu agradeço ao Senhor, Pai, pelos testemunhos, pela libertação. Eu agradeço, Pai, por todas as bênçãos derramadas. Nós vamos terminar agora o culto, meu Pai. O teu povo vai sair. E eu tenho certeza que eles saem cobertos pelo Senhor, guardados debaixo das tuas asas. Eles saem abençoados, meu Pai. Dá para todos eles, meu Deus, uma noite de sono
abençoada. E que esse final de semana, Pai, que já vai começar, seja o final de semana mais abençoado na vida do teu povo. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a luz do Espírito Santo resplandeça sobre a tua vida, brilhe aí na tua casa, hoje, amanhã e sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, a bênção de Deus está na tua vida, só creia. A luz do Espírito Santo brilha aí na tua casa. Uma noite de sono abençoada para todos vocês. Que esse final de semana seja de bênçãos, seja maravilhoso para você e para sua família. Amém? Ó, um beijo no teu coração. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite.